Graça e paz livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você nesse momento a receber a poderosa palavra do nosso Deus. Para isso eu quero te convidar a ler comigo segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ver o verso 8, o 9 e o 10. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, 9 e 10. Amém? Hoje nós estamos no culto de ceia do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos participando da ceia do Senhor. Mas Deus me deu a direção de ministrar essa palavra. Não era o que eu iria ministrar. Na verdade eu não iria falar sobre isso nessa noite. Mas Deus sabe para quem Ele vai falar essas coisas que Ele separou para falar conosco aqui nessa noite. Quem conduz essa congregação é o Espírito Santo de Deus. Quem fala conosco é Deus. E eu sei que Deus vai falar ao coração de muitas pessoas que estão diante dessa transmissão nessa noite. Eu quero convidar você a ler junto comigo 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, nessa noite nós oramos ao Senhor mais uma vez. Clamamos por Tua infinita misericórdia. Pedimos ao Senhor que o som da Sua voz seja ouvido, Pai amado. Senhor, cada coração, cada vida, cada pessoa que está diante dessa transmissão nessa noite, Deus. O Senhor conhece, Deus, as necessidades do Teu povo. Por isso, Pai, fala mais uma vez. Fala conosco, Pai, por amor do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, ao ouvir o som da Tua voz, que tenhamos a nossa vida transformada, que possamos despertar para a glória do Teu poder, e que, Pai amado, nos movamos de acordo com a Tua voz, de acordo com a Tua direção. Em nome de Jesus, Pai. Para isso, Senhor, te pedimos mais uma vez, eu te peço, Pai, que não seja o som da minha voz, o som da minha alma, a vontade do meu coração a falar, mas que seja, Deus amado, o som da Tua voz, para a glória do Teu nome. Assim nós experimentaremos toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é: por que preciso sofrer? Quantas vezes nós enfrentamos sofrimentos na nossa vida? E sabe, é muito fácil aceitar sofrimento quando o sofrimento vem por consequência de problemas que nós mesmos produzimos. Quando nós enfrentamos o sofrimento por conta de pecados, por conta de transgressões, quando enfrentamos sofrimentos por termos tomado decisões que não pensamos antes de tomar, quando enfrentamos sofrimentos porque nós nos precipitamos, quando enfrentamos sofrimentos por conta de erros da nossa vida, nós conseguimos aceitar o sofrimento muito mais fácil. Agora o problema é quando o sofrimento vem de uma forma inesperada. Quando o sofrimento vem e você acha ou pensa assim: por que Deus está permitindo tudo isso? Quantas vezes na nossa vida nós já pensamos dessa forma em algum momento? Talvez você esteja passando por um período difícil na sua vida e por isso Deus trouxe essa mensagem para nós hoje. Olha o amor de Deus, que observando o coração dos seus filhos e filhas, e talvez exclusivamente por sua causa, Ele traz essa mensagem de hoje. Talvez você em algum momento disse: por que Deus está permitindo esse sofrimento? Será que eu mereço sofrer desse jeito? São frases muito comuns no meio dos crentes, no meio de crentes e não crentes. Será que eu mereço sofrer tanto assim? E aí nós precisamos observar algumas coisas nessa noite, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que você, ao receber essa palavra, eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma tão gloriosa aqui. O amor de Deus está impregnando esse ambiente aqui. O amor de Deus está inundando a sua casa nesse momento. Eu creio nisso em nome de Jesus. Por que eu tenho que sofrer como eu estou sofrendo? Talvez essa seja a sua pergunta. E aí eu quero convidar você a observar comigo o significado da palavra sofrimento na língua portuguesa. No dicionário da língua portuguesa, a palavra sofrimento significa ação ou processo de sofrer. Dor causada por ferimento ou doença, padecimento. Também significa dor moral, amargura,
ansiedade, angústia. Tudo isso significa sofrimento. Agora, por que eu tenho que sofrer? Por que Deus permite eu passar por sofrimentos? Por que eu tenho que ficar enfrentando sofrimentos assim? E sabe, tem gente que parece que toda vez que o sofrimento está acabando, vem outro ainda maior. Parece que a luta vai passando e daqui a pouco Deus fala assim: não, ainda não é tempo de acabar o sofrimento. É como se Deus desse só um alívio, é como se Deus apenas soprasse sobre você um fôlego novo, para você continuar caminhando no meio do sofrimento. Aí você fala: Deus, até quando? Eu quero observar com você, em primeiro lugar aqui, o que o sofrimento produz, o produto do sofrimento. Romanos capítulo 5, verso 3, deixa claro para nós que o sofrimento produz alguma coisa. Veja o que o texto bíblico diz: e não somente isso, mas também nos gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Presta atenção aqui. Então, quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos o seguinte: o que o sofrimento produz? O sofrimento produz governantes. Quando olhamos para a história de José, nós vimos que todo o sofrimento que ele enfrentou produziu nele um caráter de líder. Todo o sofrimento que José enfrentou, o jovem José, o adolescente José, que sofreu tudo que sofreu, que você conhece a história dele, foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo pelos irmãos, pelos próprios irmãos dele, foi levado para a casa de Potifar, sofreu acusações infundadas, foi levado para a prisão, ficou preso lá. Tudo isso, ele saiu da casa do pai dele com 17 anos de idade para passar por tudo isso. Deus permitindo que um menino, porque para mim 17 anos é um menino, permitindo que um menino passe por todo aquele nível de sofrimento. Mas havia um propósito maior de Deus. O propósito era produzir em José um caráter de líder, um caráter de governante. Só que antes dele governar qualquer coisa, ele precisava conseguir governar o interior dele. Ele precisava conseguir governar os pensamentos, governar os sentimentos. Ele precisava aprender a governar a alma dele. Tem muita gente que não sabe governar a sua própria alma e vive em parafuso, porque todo nível de problema que se levanta, a alma entra em um desespero. E você se esquece do que Davi ensinou. Davi fez uma oração: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. O salmista nos lembra que nós devemos despertar a nossa alma para uma verdade: não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Olha quanta coisa Deus fez por mim e por você. Olha quanta coisa. O nível de sofrimento que você está enfrentando é Deus trabalhando em você para produzir em você um caráter necessário para que você consiga governar o seu interior. Porque Deus escolheu você e eu para que nós façamos a diferença na vida de pessoas. E se nós não soubermos governar o nosso interior, como nós ajudaremos outras pessoas? Então Deus permitiu todo o nível de sofrimento de José para formar nele um caráter de governante. Da mesma forma eu digo isso para você: Deus está permitindo o seu nível de sofrimento, seja ele qual for, alguns no nível mais crônico, agudo, alguns num nível mais profundo e outros em níveis mais superficiais. Mas independente do nível do seu sofrimento, sofrimento é sofrimento. Então, primeira coisa que nós observamos aqui é que o sofrimento produz governantes. Segunda coisa que nós vamos observar é que o sofrimento produz reis. Olha o que Davi falou no Salmo 119, verso 71 e no verso 75. Ele diz assim, Salmo 119, verso 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Meu irmão, isso aqui ninguém diz na hora do sofrimento. Ninguém enxerga isso na hora que está sofrendo. Mas depois que o sofrimento passa, a gente consegue enxergar o que Davi enxergou. É verdade ou não é? Olha o que ele diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Gente, eu estou sentindo o amor de Deus de uma forma tão linda aqui. Que amor poderoso, que presença gloriosa de Deus. Se você não está sentindo, peça a Ele para você sentir. Talvez você não está sentindo porque você não está nem aí para sentir.
E Deus não dá para quem não quer. É precioso demais, é importante demais, é maravilhoso demais. Ele não dá coisas preciosas para quem não entende. Você quer desfrutar do amor dele, quer desfrutar da presença dele, você precisa mostrar para ele que você tem muito desejo por ela. Mas ele está derramando esse amor porque ele está falando com pessoas que ele ama muito, que estão sofrendo, que estão com o coração angustiado. Alguns que pensam até em desistir, mas o Senhor te ama tanto que Ele colocou você diante dessa transmissão para dizer para você: eu estou produzindo em você. Calma, eu estou trabalhando na sua vida. Calma, eu estou fazendo em você. Então veja, Davi diz: foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Aí no verso 75 ele diz: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Então veja, Davi ele deixa claro: eu sei que eu fui castigado por Deus. Mas por quê? Porque Deus é fiel. É muito bonito a gente cantar: tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mas a Bíblia não diz que Deus é fiel a nós. A Bíblia diz que Ele é fiel à palavra dEle, para cumprir a palavra dEle. E Ele se põe em fidelidade a nós quando nós estamos com um compromisso real com Ele. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então quando você se põe em uma aliança de fidelidade para com Deus, Deus vai ser fiel à palavra dEle, e essa fidelidade dEle vai transbordar sobre a sua vida. Mas repara, Davi deixa claro, ele entendeu que o propósito do sofrimento que Deus permitiu ele passar, e não só permitiu, ele reconheceu: Deus me fez sofrer. Mas ele entendeu que foi para o benefício dele. Aí olha, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o sofrimento produz fidelidade e visão. Veja o caso de Jó. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos o seguinte: Jó merecia sofrer o que sofreu? Segundo o texto bíblico, Jó não merecia. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se apartava do mal. Aceitar o sofrimento de Jonas é muito mais fácil que aceitar o sofrimento de Jó. Só que Deus permite Jonas sofrer e também permite Jó sofrer. Sabe o que isso significa? Deus permite os errantes sofrerem, mas Deus também permite os justos sofrerem. Por quê? Porque todo o processo do sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento. Então Deus não permite o sofrimento só para aqueles que erram, para aqueles que vão na direção contrária à vontade dele. Para esses Deus permite o sofrimento, mas para os justos Deus também permite o sofrimento. Por quê? Para prepará-los com o caráter forjado, que nada nem ninguém poderá corromper. Então olha, Jó não merecia sofrer o que ele sofreu. Ele era um homem, no capítulo 1, verso do 1 ao 3, mostra que ele era um homem muito rico, tinha muitas posses. No capítulo 1, do verso 13 ao verso 22, mostra que ele perdeu tudo: família, bens, propriedades, tudo. Mas aí veja o seguinte: todo esse sofrimento de Jó produziu nele uma fidelidade resoluta, uma fidelidade inabalável, uma fidelidade imutável. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus no capítulo 42, no verso 2 e no verso 5, nós vemos o que Jó passou a ver depois do sofrimento. Ele sofreu aquilo tudo, mas olha o que ele diz no verso 42, no capítulo 42, verso 2. Olha o que ele diz, olha a fidelidade que foi gerada nele. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Jó reconheceu isso. Agora eu sei, o Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não entendo o meu sofrimento, mas quem sou eu para tentar entender a mente do soberano? Eu só sei de uma coisa, nós sabemos, Jó ainda não sabia, mas nós sabemos. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó falou: agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser
frustrados, impedidos. Olha o caráter de fidelidade de Jó. Mesmo sofrendo o que estava sofrendo, ele não espraguejou, não falou, mas o Senhor, eu estou sofrendo isso porque o Senhor me fez sofrer. Ele falou, não, eu sei que o Senhor pode tudo, porque Ele é soberano. Ele é soberano, Ele é soberano. E a base da fidelidade é enxergar a soberania de Deus. Quando você entende a soberania de Deus, nada abala a tua fidelidade. Por quê? Porque você fala, se Ele fez o que é bom aos meus olhos, eu louvarei. Se Ele fez o que é ruim aos meus olhos, eu o louvarei. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele sabe o que faz no ontem, no hoje e no amanhã. Aquilo que eu não consigo enxergar, Ele pode e Ele enxerga. Mas sabe o que é maravilhoso? E olha, o sofrimento produz fidelidade, mas também produz visão. Quando você está enfrentando sofrimentos, mas você entende que Deus tem um propósito para todo sofrimento, você procura no meio do sofrimento, no meio da luta que você está vivendo, independente de quantos anos, quantos meses, quantas horas, quantos dias, quem parece que causou, de onde veio, quem fez, como fez, não importa. Você vai olhar e vai procurar o que Deus quer fazer na minha vida através desse sofrimento. Porque quando olhamos para o verso 5, nós vemos que o sofrimento produz visão. Veja o que diz Jó, no verso 5 do capítulo 42. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu profetizo em nome de Jesus, que independente do nível de sofrimento que você está vivendo, enfrentando, seja ele profundo, seja ele superficial, esse sofrimento vai fazer com que você enxergue Deus de uma forma mais clara, mais nítida. Você vai passar a conhecer o soberano mais profundamente. Creia nisso, toma posse disso. Se você entende isso, glorifique ao Senhor nessa noite. Olha, o sofrimento produz enviados, apóstolos. O sofrimento produz servos do Senhor. Olha como o sofrimento produziu apóstolos. O apóstolo Paulo, olha, quando nós olhamos para Atos capítulo 9, verso 16, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 28, nós vemos que Paulo sofreu muito, muito. Quantos sofrimentos. Quando nós vamos a Filipenses, meu irmão, apóstolo Paulo preso falando, alegrem-se. Novamente eu digo, alegrem-se no Senhor. Eu já falei, já ministrei sobre isso aqui. Por 18 vezes na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz para o povo se alegrar, diz que está alegre. E você fala assim, como que pode um homem preso falando que está alegre e mandando as pessoas do lado de fora se alegrarem no Senhor? É porque Paulo entendia o processo do sofrimento. Paulo entendia o que o sofrimento produz. E veja, ele diz isso em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 10. O espinho na carne estava afetando muito ele. Ele tinha uma enfermidade, um mal que o afetava. E a Bíblia diz que aquilo assolou tanto a vida dele, que um dia ele pediu a Deus para tirar dele. Olha o que diz o verso 9. Olha a resposta de Deus. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí olha o que Paulo diz. De boa vontade, pois, me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que Paulo entendeu. Olha por que ele conseguia estar feliz em qualquer situação. Olha porque ele aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque ele entendeu, o sofrimento produz em mim o caráter de Cristo. O sofrimento produz em mim o poder de Jesus, o poder de Cristo. E aí veja, ele diz, verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E isso aqui é importante você observar. Tem gente que está se sentindo fraco nesse momento.
O apóstolo Paulo deixa isso claro: quando estou fraco. Ele não disse quando sou fraco. Ele disse quando estou fraco. Porque Deus nos deu um espírito de força, de ousadia, de destemor. De destemor, não de temor. Deus nos deu um espírito de coragem, de força, de poder. Mas às vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades, sofrimentos que a gente fala assim: meu Deus do céu, eu estou me sentindo fraco. Que crente nunca se sentiu fraco emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Todos nós já nos sentimos em algum momento. Aquele momento que você olha e fala assim: meu Deus do céu, eu estou me sentindo fraco demais. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus está trabalhando no meio da sua fraqueza. Deus está trabalhando nesse tempo onde você está se sentindo fraca, onde você está se sentindo fraco, mas agora você precisa levantar os seus olhos para o alto e enxergar. O Senhor está de mãos estendidas dizendo para você: filho, volta, filha, volta, levanta sua mão, estenda sua mão, e Ele vai segurar ela e vai tirar você, seja da onde você estiver, como você estiver se sentindo fraco, Ele vai te erguer e vai te fortalecer e vai fazer você entender: eu estou preparando você para uma grande obra, e nada vai te impedir. Quando você estiver pronta, quando você estiver pronto. E veja, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o sofrimento produz em nós o caráter do Salvador. Até Jesus sofreu. Jesus sofreu e sofreu muito, você sabe disso. E antes de olhar para o Calvário, olha para o Getsemane. Que a gente, quando fala de sofrimento, geralmente a gente olha para o Calvário, mas a gente esquece de olhar para o Getsemane. Foi ali que tudo foi vencido. Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele venceu o inferno, Ele venceu a dor, Ele venceu o medo, Ele venceu o mundo, Ele venceu tudo ali no Getsemane. Porque se Ele não passasse pela prensa que Deus manifestou sobre Ele ali dentro, Ele não iria conseguir suportar o que viria depois. Vou repetir isso: se Ele não passasse pela prensa de Deus ali no Getsemane, Ele não suportaria o que viria depois, e Ele não desfrutaria do que viria depois, do que Ele está desfrutando até hoje, do que Ele vai desfrutar eternamente, do que um dia nós desfrutaremos junto com Ele. Mas se Ele não passasse pela prensa do Senhor no Getsemane, Ele não suportaria. E aí eu digo para você: Deus está te prensando para que você consiga suportar qualquer nível de sofrimento, sem desistir, sem desanimar, sem retroceder, sem negar a fé, avançando. Tem tanto crente que nega a fé por qualquer coisa. Mas Deus chamou você para ser um filho, uma filha dele. Deus chamou você para que você seja perseverante, para que você avance rumo ao alvo, olhando para o prêmio que virá. Oh, irmãos, há algo tão glorioso preparado para nós. O problema é que todo mundo só fica olhando para as coisas desse mundo, esperando as coisas dessa vida, porque todo o coração, a Bíblia deixa claro: onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Tem gente que não entende esse texto bíblico, tem gente que não entende esse verso e só aplica para coisas relacionadas ao dinheiro, mas o texto deixa claro: onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. O que é tesouro? É algo muito precioso. Os seus sonhos mais preciosos estão onde? Os seus desejos mais preciosos estão onde? O seu propósito mais precioso está onde? Meu irmão, se o seu tesouro está aqui na terra, o seu coração está preso aqui a este mundo. Mas se o seu tesouro está na eternidade, o seu coração está elevado aos céus, e nada poderá te deter. Esse sofrimento vai passar, mas Deus está permitindo, porque Ele está formando em você o caráter de Cristo. Repara comigo, capítulo 22, verso 42 de Lucas, diz assim, verso 42, 43 e 44, diz assim:
dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. É isso que tem crente que não entende. E posto em agonia, orava mais intensamente. Tem crente que quando é posto em agonia, eu não aguento mais, eu não consigo nem orar, eu não consigo orar porque eu não estou suportando mais esse sofrimento. Espera aí, é por isso que tem gente que o sofrimento nunca acaba, porque enquanto você não aprender as lições do sofrimento, enquanto você não passar pela prova do sofrimento, quando você vai fazer uma prova e não é aprovado, você repete ela. É isso que tem gente que não entende. Pensa que prova, eu não sei nem o que, tem crente que eu não sei nem o que pensa, o que é prova. Não, prova é problema. Ué, mas o que você faz com a prova? Eu peço graça a Deus. Pede graça e mete a cara para fazer, não? Você ora, e quando posto em agonia, quando você se sentir num nível de sofrimento, porque repara, mesmo Deus tendo enviado um anjo para consolar Jesus, desceu um anjo do céu que o confortava, que o consolava. Mas mesmo com a vinda do anjo para consolar Jesus, ele se viu em agonia, porque ele sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia que ele estaria, o Pai não estaria com ele, ele sofreria tudo sozinho. Nunca antes na história de Jesus ele se viu sozinho, sem o Pai. E agora seria a primeira vez que ele estaria carregando o pecado de todo mundo, e no momento mais necessário, era o momento em que ele estaria sozinho. Sabe, tem gente que se esquece dessa verdade. Jesus ficou sozinho para que você e eu não precisássemos ficar. Jesus ficou sozinho, o Pai o abandonou para que ele não te abandonasse, para que você e eu não precisássemos ter o sentimento, a sensação: meu Deus, Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus me largou, eu estou aqui sofrendo e Deus não está nem aí para o meu sofrimento. Não, eu posso estar aqui sofrendo, mas o meu Salvador está comigo, e esse sofrimento é só uma prova. Eu vou ser aprovado, ela vai passar e eu vou receber a recompensa. É assim. Então repara, o texto bíblico diz que posto em agonia orava mais intensamente. Agora eu quero ter uma frase que Deus me deu que diz assim: não despreze o tempo do sofrimento, pois o sofrimento está produzindo em você o caráter de Cristo, um amor profundo por Deus, uma obediência inalterável e uma fé inabalável. Então não despreze o dia, o tempo do sofrimento. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Deus permite que nós enfrentemos momentos de sofrimento, e aí o que é que você faz com o tempo do sofrimento é que determina se você vai passar por ele, ou se você vai continuar nele o tempo todo. Porque quando você passa por um sofrimento, vem o refrigério, vem o alívio, vem a recompensa. Depois vem uma outra prova, e aí você está fortalecido. Repara quantas provas você enfrentou no passado, que hoje são fichinha para você. Irmão, tem prova que você e eu enfrentamos que hoje a gente tira de letra. Por quê? Porque nós passamos por essa prova, fomos aprovados, aprendemos a lidar com ela. Essa que você está enfrentando também vai passar, só depende do seu posicionamento. Olha a direção do Espírito para você. Posto em agonia, orava mais intensamente. Então, se Deus está permitindo um nível mais agudo, mais crônico, mais profundo de sofrimento, ore mais intensamente. É Deus fortalecendo você para que as suas estruturas suportem o peso da glória que Ele vai trazer.
quero ver com você aqui, para nós concluirmos. O sofrimento tem um tempo específico. Esse é o segundo ponto e o último que nós vamos observar hoje. O sofrimento tem um tempo específico. Tem gente que acha que o sofrimento nunca vai acabar. Eu nasci para sofrer. Não, nenhum filho de Deus nasceu para sofrer. Nenhuma filha de Deus nasceu para sofrer. Você vai passar por sofrimentos, mas você vai vencer. Agora, é lógico que a Bíblia mostra que durante algum tempo Deus permite sim o sofrimento. Como eu falei, o sofrimento tem o propósito de produzir algo bom em nós. Então veja, tem crente que acha que não, mas às vezes Deus permite que nós soframos por um período de tempo solidão. Olha o que diz Lamentação de Jeremias, capítulo 3, verso 26 e 27. E o verso 28 diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Quem foi que pôs o jugo? O Senhor que pôs o jugo. Aí você vira e fala: ah, mas o texto está dizendo. Olha o que diz o verso 27. O texto está dizendo: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Mas eu não sou mais jovem, pastor. Eu já sou um ancião. Eu já sou uma anciã. Eu não tenho mais idade para sofrer o que eu estou sofrendo. Eu não consigo mais enfrentar isso. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia mostra que Caleb, quando eu falo isso, acho que todo mundo já associa o que eu vou falar, já lembra do que eu vou falar. Caleb tinha 85 anos e ele disse: me dá a parte da terra que me pertence, aquela que foi prometida por Deus através do servo dele Moisés. Josué virou e falou: Caleb, eu te dou qualquer outra coisa, qualquer outra parte, mas aquelas montanhas estão cheias de gigantes. Pega outra coisa, porque você já está idoso. Nós já lutamos muito, Caleb. Calebão, você está com seus filhos aí, netos, bisnetos. Caleb, vai lá. Olha, pega aquelas bandas de lá. Imagino que Josué falou isso com ele. Aí Caleb vira e fala: não. Ô Josué, a mesma força que eu tinha para entrar e para sair há 40 anos atrás, Deus me conservou. A mesma força que eu tinha para entrar e para sair das batalhas, Deus me conservou. Não é a idade que você tem que define a força que você terá para carregar o fardo que Deus permite sobre você. O que determina a força que você terá para carregar o fardo é a sua confiança no Senhor. É a sua confiança no Senhor. Aleluia! Então você precisa continuar confiando nele. Continua confiando nele. Porque Deus permite por um período de tempo os filhos e filhas dele passarem por humilhações também. Solidão, nós já vimos. E Deus permite também humilhações. Olha, Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Sabe o que Moisés está ensinando para o povo aqui? Que vocês precisam, para viver, para ter força, para ter vigor, para continuar caminhando, para enfrentar o deserto, para enfrentar a prova, para enfrentar a luta. Não é de pão para ter força. Vocês precisam ter confiança na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu confio no meu Senhor. Se você confia no Senhor, coloca aí: eu confio no Senhor. Você está passando por luta, por dificuldade, coloca a mão sobre o teu peito. Eu quero convidar você a dizer assim: eu confio no meu Senhor. Eu confio no meu Senhor. Fala assim: eu confio no meu Senhor. E nada vai me deter. E nada vai me abalar. Aleluia. Se você realmente crê nisso, aplauda ao Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, Romanos capítulo 8, verso 28. Eu citei esse texto aqui agora há pouco.
Vou concluindo por aqui, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus chamou você com um propósito dele. Olha como foi difícil, Jovino, enfrentar a luta que você enfrentou. Mas o Senhor te deu força. E você não caiu, você está de pé. Porque o seu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Quantas lutas, Maria, você já enfrentou e o Senhor te mantém de pé? Quantas lutas, Fabiano? Rapaz, tem hora que a gente olha e fala assim: meu Deus, eu não vou suportar esse nível de luta. E aí o Senhor fala: vai sim, porque eu sou contigo. Eu não te deixo sozinho. Se entrares na batalha, contigo lutarei. Eu me lembro até da canção. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, ó minha filha. Seja onde quer que andar, ao teu lado eu estarei para te guiar. Aleluia, aleluia. Ele tem guardado você, Ele tem te sustentado, Ele tem te fortalecido. Olha, tem uma frase que Deus me deu que diz assim: por incrível que pareça, tudo que você está vivendo está contribuindo para o seu bem, para te levar a um nível mais profundo de amor por aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, 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 aleluia. Quero convidar você a colocar a mão sobre o teu peito e declarar assim comigo. Diga assim, Romanos capítulo 8, verso 18. Eu quero convidar você a declarar isso. Diga assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora quero convidar você a dizer isso no singular. Diga isso para a sua alma. Coloca a mão no seu peito aí e diga assim: considero que os meus sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em mim será revelada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí eu quero convidar você a declarar também 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Sabe, Deus me diz que tem pessoas que estão com a alma aflita diante dessa mensagem, que chegaram diante dessa transmissão com o coração abatido, mas o Senhor trouxe essa palavra para dizer para você: eu estou contigo. Todo sofrimento está produzindo algo glorioso sobre a sua vida. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 17: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Coloca a mão no seu peito de novo, aí levanta a outra com pressão, mas levanta com vontade. E eu quero convidar você a dizer assim: a minha leve momentânea tribulação. Fica com a mão levantada. Não importa o tamanho da sua tribulação, não importa o tamanho do seu sofrimento, não importa o tamanho do seu problema. Agora você está enxergando: é leve, é leve, é leve, é leve, é leve, se comparado ao que Deus vai fazer. Aleluia, glorifique ao Rei, exalte ao Senhor. Glórias e honras ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh Deus. Eu quero convidar você a ler junto comigo mais uma vez o nosso texto de início dessa noite, o nosso texto inicial. 2 Coríntios 4, 8 em diante diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Posso ficar perplexo, mas não desesperado. Posso ser perseguido, mas não desamparado. Posso me sentir abatido em alguns momentos, mas não destruído, porque eu trago sempre no meu corpo, meu Deus, porque eu trago sempre no meu corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no meu corpo. É isso que Paulo está falando para mim e para você. É nisso que você e eu precisamos acreditar. Nós que cremos em Cristo, ainda que enfrentemos provações, sofrimentos e tribulações, sabemos que o nosso Redentor vive e Ele se levantou daquela cruz em nosso favor. O nosso Redentor vive e Ele se levantou do sepulcro em nosso favor. O nosso Redentor vive e Ele subiu ao céu
Deus em nosso favor. Aleluia! Ele tem cuidado de você. Não tenha medo, tenha fé. Confie no precioso nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Você que está com seu coração aflito, você que está vivendo um tempo de tribulação, um tempo de sofrimento. Você entendeu? Deus está usando o sofrimento, permitindo o sofrimento, para que você se aproxime mais dele, para que você entenda o que Davi entendeu, para que você entenda o que Paulo entendeu, para que você tenha o caráter de Cristo, para que nada nem ninguém te roube do Senhor, para que nada nem ninguém te tire do centro da vontade dele. Eu não os levei pelo caminho mais fácil, para que eles vendo a batalha não tivessem medo e voltassem para o Egito. Eu os levei pelo caminho mais difícil, para que eles aprendessem a confiar em mim. É isso que Deus está fazendo. Aprenda com o sofrimento, confiar no Deus Todo-Poderoso, e ao invés de se afastar dele, una-se a ele, se aproxime dele. Porque se você não tomar as lições do sofrimento, você só vai continuar amargando o sofrimento. Mas se você tomar as lições do sofrimento, se você entender que tudo que você está vivendo está produzindo para você um eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação, aí sim você vai se aproximar do Senhor e vai dizer: agora sei que tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, diante dessa mensagem estão filhos e filhas com o coração abatido, homens e mulheres que chegaram diante dessa mensagem, Deus, Pai amado, alguns quase que se arrastando por conta dos sofrimentos, dos problemas, das tristezas, das humilhações, Deus amado, das dores, mas o Senhor os trouxe diante dessa mensagem, para que eles ouvissem o som da Tua voz. Pai, há um homem diante dessa mensagem, Deus, que nem queria assistir essa pregação, que nem queria participar desse culto, mas o Senhor está dizendo para ele: filho, eu te escolhi, você está diante dessa mensagem, e eu estou falando com você para que você saiba que eu sou o teu Deus, eu estou te vendo e eu trabalho na sua vida. Pai Santo, fortalece os teus filhos e filhas, restaura o vigor de cada um deles. Aquelas filhas que estão cansadas, Senhor, aqueles filhos que estão cansados, pessoas que não aguentam mais, estão declarando: não aguento mais sofrer. Quando é que vai chegar a minha alegria? Senhor, manifesta a Tua glória, sopra o Teu refrigério e traz, Deus amado, força, vida, vigor. Aqueles que estão se sentindo cortados como árvore seca, como um galho seco, que ao cheiro das águas do Espírito tornem a brotar e sejam como ramos novos, Deus. Glorifica o Teu nome na vida do Teu povo e restaura a alegria da Tua noiva, restaura a alegria dos Teus filhos e filhas, em o nome de Jesus. É o pedido que te fazemos, Pai. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu peito mais uma vez e a declarar assim: eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida, e Ele produzirá em mim algo muito maior do que eu posso imaginar. Aleluia. Se você crê nisso, libere um som de glória, aplauda ao Rei dos Reis, confie no Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, glória a Deus.